Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a crítica e autocrítica da oposição ao governo interino de Michel Temer. Entrevisto Paulo Vanucchi, diretor do Instituto Lula e ex-secretário dos Direitos Humanos no governo do presidente Lula. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar sobre o presidente Lula. No dia do afastamento da presidente Dilma, a expressão de Lula parecia muito abatido, ele estava caidaço mesmo, assim, uma expressão de profundo desalento. O que foi aquilo, Paulo Vanucchi? Era pelo peso da gravidade da hora? Ou Lula está mesmo muito abalado pela perda do poder, pelas circunstâncias, pelo PT estar também com a imagem tão demolida como está por tudo que vem acontecendo e pelas pesquisas de opinião, onde a rejeição também aumentou. O que acontece para Lula ter estado com aquela cara naquela hora que é histórica? Maria Lídia, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse jornalismo tão bom que vocês praticam. Eu trabalho com o Lula há 35 anos e estive lá de manhã, antes dele ir para essa cerimônia do dia 12 de maio, muito triste na história dele, na história do Brasil, claro. Agora, rejeição aumentou, mas vamos lembrar que depois da prisão ordenada pelo Sérgio Moro, ali no aeroporto de Congonhas, ele voltou a liderar... Aquela condução coercitiva. Ele voltou a liderar as pesquisas de opinião para presidente. Ele estava um pouquinho abaixo da Marina e nessa rodada seguinte ele passou. Agora, ele estava muito abatido, você tem razão, triste. Eu estava lá com ele, fui passear no meio da multidão, fiquei lembrando o 1º de janeiro de 2003, o dia da posse dele. E agora, ninguém pode subestimar a energia do Lula. No dia seguinte eu estava com ele, e ele estava ali como um touro, já pensando... Ele está bem de saúde? Bem psicologicamente bem? Bem de saúde, psicologicamente bem. Às vezes ele usa a palavra, não, eu estou um pouco sem pique, não sei o quê. E cheguei a conversar com ele, presidente, a sua energia aqui é contagiante. Então não é por aí. O que existe é dificuldade mesmo de clareza numa situação tão difícil como essa. Situação difícil, Paulo Vanucchi. Eu tenho ouvido de muita gente que Lula pode ser preso. Você vê indicadores de que a Lava Jato possa prender Lula? Lula está com medo de ser preso? Eu acho, Maria Lídia, que não há nenhuma razão para ser preso, como não havia nessa condução coercitiva, que é uma espécie de prisão. Ele ficou algumas horas preso no aeroporto de Congonhas. Ele perdeu o direito de ir e vir. Nesse momento, acaba de acontecer a mesma truculência com o Guido Mantega. O Guido Mantega teve sua casa invadida, criança, levaram celular, computador. Com o Lula, se houver um pouco de sensatez, não há o menor risco dele ser preso. Agora, se ele for preso, pode ser muito ruim para quem efetuar essa prisão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, existe uma situação de que, primeiro, a Operação Lava Jato, ela é uma operação de combate à corrupção, pura e simples, ou ela é uma operação de combate à corrupção e também uma operação política que tem um alvo, e o alvo é Lula. Hoje foi condenado Zé Dirceu e um trecho da sentença ainda insinua que o Zé Dirceu não é o chefe da quadrilha. Como se o juiz dissesse, é preciso localizar o chefe. Por aí, Lula possivelmente vá desencadear um processo de denúncia internacional. Veja que a situação, que eu chamo de golpe no Brasil, outros chamam de outra coisa, está sendo página principal do Guardian, da televisão na Europa inteira. O episódio do Festival de Cannes, o Brasil está sofrendo golpe. Noam Chomsky, Jack Nicholson. E nesse sentido, se o Lula, ele denuncia que é uma perseguição política contra ele, que ele não tem envolvimento em nenhum crime, em nenhuma irregularidade, ele só orientou o Brasil num caminho de justiça social, e isso provocou a indignação de segmentos do Judiciário, segmentos do Ministério Público. A efetuação da prisão será uma grande besteira
para os seus adversários. Agora, falando nessa repercussão internacional, há pouco o Jornal da Gazeta mostrava ações do atual ministro das Relações Exteriores, José Serra. E Serra tomou uma atitude de rebater com muita firmeza e dureza as manifestações de alguns países latino-americanos, de algumas entidades internacionais, sobre o processo de impeachment, né, por estarem realmente incorporando a tese de que no Brasil acontece um golpe que levou à ruptura da democracia. E Serra defende a soberania do Estado, do Brasil, argumentando que esse processo de impeachment tem base na Constituição e segue um rito determinado pela Corte Maior do país, Supremo Tribunal Federal. Uma denúncia, como você acabou de dizer, que pode ser feita, e no caso de Lula, ou essa repercussão pelas denúncias que estão sendo feitas, inclusive de meios artísticos, os jornais, tudo isso, que peso que tem efetivamente sobre o país, a imagem do Brasil, os negócios exteriores, os investimentos que vêm de fora para a superação dessa crise tão dura? Bom, o Serra estreou, então, no Itamaraty, duro, ríspido, é o estilo dele, conhecido, mas o lugar é o lugar de diplomacia. E causou estranheza, está nos jornais, os grandes veteranos do Itamaraty, a utilização de uma linguagem que é contra o secretário-geral da OEA, o secretário-geral da Unasur, organismos internacionais. E nesse sentido, Maria Lídia, o que existe é que todos querem saber se Dilma é corrupta, se ela desviou dinheiro, não. E como a resposta de quem vota pelo impeachment acaba sendo, ela não é corrupta, ela errou no orçamento. Errar no orçamento, os republicanos e os democratas erram todo ano nos Estados Unidos. Então, não se reconhece internacionalmente, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não apenas na América do Sul, a legitimidade do impeachment. E impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Então, o governo Temer começa com muitos problemas, talvez um dos maiores problemas do seu início de governo é a repercussão internacional, que é fortíssima no sentido de que o Brasil está havendo um ataque jurídico-político a uma força que governou o Brasil bem. Tirou o Brasil da miséria, depois entrou em problemas crescentes, se isolou politicamente e para derrotar uma força política isolada politicamente, o caminho não é o impeachment, o caminho é o voto. É muito difícil tudo isso, porque nós estamos falando de instituições, né? E quem está definindo isso é o Congresso Nacional, uma das instituições que compõe o tripé da democracia. Foi o Supremo Tribunal Federal que reconheceu que não é golpe, que é legal e legítimo, tanto que estabeleceu o rito. Então, essa é uma polêmica que nós não vamos estabelecer agora. Claro. Eu acho que ouvi-lo é importante, como também fazer esse lembrete que eu estou fazendo agora, que mostra as duas correntes de pensamento que, num Brasil que parece que ficou com duas posições, né, polarizadas em relação a esse mesmo fato. Mas agora nós estamos vivendo uma situação de fato. Dilma está afastada. Temos aí o presidente da República interino, que é o vice-presidente, conforme definido na regra, que é a regra da Constituição. A oposição já se compõe com muita clareza. O PT, vários partidos, né, que são chamados dos partidos de esquerda, os movimentos sociais, estão compondo uma frente de oposição. Mas a minha pergunta é, se é arriscada a aposta do não vai dar certo, antes do desenrolar dos fatos, antes das medidas que vão ser tomadas, que esse governo interino aí está tomando, isso pode passar a ideia de uma oposição radical, aquela, por princípio, sou contra, ai, governo, sou contra, algo que parece muito radical e depois, se der certo qualquer coisa, pode parecer que prevaleceu a intolerância e a precipitação? Maria Lídia, você fala muito bem de que, olha, mas há uma decisão com os poderes. Agora, um poder que é o poder legislativo, quem acabou instalando, assim, simbolicamente, ritualmente,
Michel Temer, ali na cadeira presidencial, foi Eduardo Cunha. E não é preciso explicar quem é Eduardo Cunha. Foram os deputados que votaram e senadores, né? Até agora, porque ele é interino. Mas, olha, veja bem, o que acontece nos jornais de hoje? Diz que o Michel Temer nomeou líder do governo um braço direito direitíssimo do Cunha. Então, o Cunha, ele está afastado pelo Supremo e com muita bala na agulha ainda. Por que o Cunha tem tanta bala na agulha? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Então, as instituições estão operando como as do Paraguai operaram. Era o Supremo Tribunal do Paraguai, o Legislativo Senado do Paraguai, e não deram 48 horas de prazo. Então, os poderes institucionais acertam e erram. Também o Executivo. Então, nesse sentido, a ideia de apostar no quanto pior, melhor, está errada. Então, não dá para torcer para não dar certo. Ou dizer a priori, agora, não vai dar certo. Não há um novo governo. Não há um novo governo. Há um presidente interino. E um prazo de até 180 dias, que precisa de ter 2/3. E a votação da admissibilidade no Senado, ela foi folgada, mas foi apertadíssima. Nos 2/3. Um senador... Dilma tem chance de reverter isso? O Zezé Perrella, que é um aliado do impeachment, ele declarou no dia seguinte, se o Temer errar, 4, 5 senadores mudam de posição. Cristóvão Buarque votou pela admissibilidade e declarou que pode votar diferente. Então, tem chance. Claro que depende do que vai ser o interinato do Temer. Os primeiros dias foram de ministros, numericamente, em maioria, que não sabem que ministério é aquele, fazem declarações que, horas depois, ou o Temer desmente ou o próprio ministro. Então, é uma bateção de cabeça. Se isso se organiza, é uma coisa. Se isso vai assim, muda o placar no Senado e a Dilma pode ser, como nos 2 impeachments norte-americanos que já houve na história, os 2 foram absolvidos e reassumiram a presidência. Agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite e vamos aguardar. Vamos aguardar e aprender. Juliana.